Arthur Senna, em que momento você percebeu que existiam pessoas que gostavam de te ouvir falar e por quê? E quando você percebeu que podia seguir carreira como youtuber e por quê? Olha, isso é uma coisa muito estranha, porque, por exemplo, a vida inteira ninguém teve muito saco de me ouvir. Ninguém tinha muito saco. O pessoal falava, ih, passou de 15 minutos, já, de novo, ele tá enchendo o saco. Tudo bem, eu fui aprendendo com o tempo a me controlar, a perceber quando a galera não tá mais muito afim de ouvir o que eu tô falando, mas enfim. Isso antes do YouTube. Porém, quando eu estava na escola, os meus colegas de sala, enfim, eles gostavam quando era eu que explicava as matérias, especialmente História e Geografia. Então eu lia, entendia, chegava lá e eles falavam, putz, você explicando é muito mais fácil do que lendo no livro ou ouvindo a professora. Que era até um pouco injusto, porque a professora era muito boa. As professoras, né? E o professor também, eu tive um professor de Geografia. Então, nesse ponto, eu percebi que as pessoas não estão interessadas em me ouvir, no sentido de interesse genuíno. Mas, quando elas param para me ouvir, elas dizem que eu explico bem. Então, isso foi a primeira coisa que eu percebi, ainda na escola. Obviamente que aquelas mesmas pessoas que pediam para eu explicar história, quando não era véspera de prova de história, elas não tinham nenhuma paciência para me ouvir falar. Então, era uma coisa muito seletiva, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito sozinha nesse sentido. Sempre muito sozinho. E sempre falei pra cacete. Então, coitada da minha mãe. Era pra minha mãe que eu explicava as coisas. Era minha mãe que eu falava as coisas. Era meu pai quando eu chegava. Meu pai dormia, porque ele estava sempre cansado. Sabe? Era as pessoas próximas. Eu lembro quando eu era mais criança ainda, na casa dos meus avós, que era a empregada deles, que me ouvia. Ela acenava com a cabeça, cumprimentava, falava, nossa, que interessante. Coitada dela, gente. Olha, eu nem me lembro mais o que eu falava pra ela, mas coisa difícil que deve ter sido ficar aguentando o neto do patrão lá, enchendo o saco, né? Então eu era aquela pessoa que não ficava que conversava com a parede, né? Eu conversava com a parede, eu fazia isso aqui. E não pense que as pessoas hoje, do meu convívio próximo, as pessoas que eu amo, as pessoas aqui perto, não pense que essas pessoas têm muito saco para ficar me ouvindo o tempo todo. Rola muito, legal, interessante, é isso aí. É mesmo, nossa, Aí quando tá acontecendo assim, eu percebo que eu tenho que ficar quieto. Agora, o YouTube, então, ele foi um divisor de águas, porque da aula presencial era também um monte de gente que não estava afim de me ouvir. Porque eles queriam que eu tivesse faltado, eles queriam que eu tivesse doente em casa, queriam aula vaga. Eles não estavam afim que eu estivesse lá dando aula para eles. Mesmo que eles gostassem de biologia. Então era eu que estava atrapalhando lá, eu que gostava de falar. Então com a internet veio a oportunidade que eu tinha de ver pessoas que gostavam de me ouvir. Mas ainda assim é um público muito seleto. Não é todo mundo. Não é todo mundo. É uma quantidade até muito pequena de pessoas que querem me ouvir. Se você for levar em conta a galera que ouve, sei lá, o Casimiro. E não é porque poucas pessoas me conhecem. Não. Eu diria que eu sou conhecido por muita gente. Eu acho que assim, eu sou conhecido talvez por... eu acho que não seria exagero falar que pelo menos 15 milhões de pessoas sabem quem eu sou. Mas é tipo o músico que as pessoas sabem de nome e nunca ouviram nenhuma música. É tipo a capa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que a pessoa às vezes compra uma camiseta porque acha bonita e nunca ouviu uma música, não sabe nem quem é o Pink Floyd. Entendeu? É um exemplo. Ou a camiseta do Ramones, é isso que eu estava falando agora. Então eu tenho umas 15 milhões de pessoas que talvez me conheçam e a maioria delas não sabe nem o que eu falo, nunca viram um vídeo meu, nunca fizeram nada. Entendeu? E não precisa ir muito longe. A boa parte das pessoas, por exemplo, meu último influxo grande de inscritos veio da minha conversa com o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva é uma pessoa assustadoramente influente. É que como eu não sou crente, é uma influência que não me pega. A maioria das pessoas que vieram pelo Rodrigo Silva não ouviram uma palavra do que eu tenho para dizer. Se inscreveram no meu canal, talvez, e elas não vão ouvir o que eu tenho para dizer, porque elas não estão afim. O assunto não é interessante. Sei lá, eu abordo, às vezes, partindo do pressuposto que elas sabem certas coisas que elas não sabem, né? Eu não simplifico tanto.
Não sei, a pessoa não tá interessada, vê que é meia hora, eu não vou ficar ouvindo meia hora desse cabeludo aí, que sei lá o que ele tá falando. Muita gente passou a me seguir no Instagram. No Instagram a pessoa vai olhar foto minha, foto de gato, foto de minha viagem, sabe, de alguma coisa assim, não vai ver piada, não vai ver eu explicando muita coisa. Tem vídeo meu explicando coisa no Instagram, mas a pessoa não vê. Eu não uso meu Instagram pra isso. A pessoa tá lá, ela sabe quem eu sou, ela não tá afim de me ouvir. Então vocês que estão aqui me ouvindo, vocês são um público muito seleto, muito particular. E não é muita gente, se for ver, comparado com outras pessoas. Mas é muito mais gente do que eu sequer imaginei que um dia iam querer me ouvir, porque a vida inteira eu era o chato que ninguém estava afim de ouvir. E aí seguir carreira no YouTube acabou sendo quando eu vi que meus vídeos tinham visualização, ponto. E aí que podia ser, se não uma carreira completa para o YouTube, pelo menos uma boa carreira paralela ali, né, ao meio acadêmico, alguma coisa assim, né?